Depois de se sentir sem esperança e ser mal diagnosticada, Susan Boyle alcançou um sucesso incrível, transformando sua vida de desconhecida em mundialmente famosa. Sua ascensão à fama mostrou o quão fortes podem ser a fé e a determinação, provando que até as pessoas mais inesperadas podem se tornar estrelas. Mas ultimamente, você ouviu falar sobre o que tem acontecido com Susan Boyle? Junte-se a nós enquanto revelamos os acontecimentos recentes e os desafios na vida de Susan, que talvez você não conheça. Está claro pela história de Susan que nem mesmo os piores momentos podem apagar o brilho de uma verdadeira estrela. Vamos dar uma olhada rápida nos primeiros anos de vida de Susan Boyle, antes de falar sobre o que tem acontecido com ela ultimamente. Susan nasceu em Blackburn, Escócia, em 1961 e teve uma infância difícil. Enfrentou muitos problemas, principalmente porque seu cérebro sofreu danos devido à falta de oxigênio durante o parto. Não foi fácil para a família Boyle crescer em Blackburn, pois tinham poucos recursos e viviam em uma casa simples em uma área industrial. Patrick e Bridget, seus pais, trabalhavam arduamente para cuidar de seus 10 filhos, embora não fosse fácil. Patrick, veterano da Segunda Guerra Mundial, trabalhava em uma mina, enquanto Bridget era uma brilhante pianista e datilógrafa que se dedicava à sua família. Por vir de uma família numerosa e com recursos limitados, Susan teve que lidar com os efeitos a longo prazo de ser intimidada e maltratada na infância. As pessoas zombavam dela porque sua lesão cerebral a tornava fisicamente e mentalmente mais frágil, transformando-a em um alvo fácil. Além de enfrentar a incompreensão e o abuso de alguns professores, também sofreu provocações e agressões de outros estudantes. Susan se sentia sozinha e traumatizada, pois sofria convulsões frequentes e dolorosas, e foi diagnosticada erroneamente com TDAH e epilepsia. Por causa das convulsões frequentes, Susan não teve um bom desempenho na escola. Como não ia bem nos estudos, seus amigos e alguns professores não a ajudavam nem lhe davam a atenção necessária. As pessoas que não compreendiam a gravidade de sua condição frequentemente a puniam severamente, chegando a agredi-la com cintos quando ela não conseguia se concentrar ou apresentava comportamentos considerados estranhos. Esses eventos feriram profundamente a jovem Susan no nível emocional. As coisas não eram muito melhores em casa. Seu pai, Patrick, era um homem trabalhador e dedicado, mas tinha um temperamento explosivo e, às vezes, descontava sua raiva em Susan, tanto emocional quanto fisicamente. Isso fazia Susan se sentir frágil e isolada em seu próprio lar. Bridget, sua mãe, era super protetora, embora tivesse boas intenções. Isso dificultou o desenvolvimento de Susan como uma pessoa independente e forte. Apesar de cuidar de Susan com muito amor, Bridget acabava impedindo que sua filha se tornasse uma jovem autossuficiente. Aos 25 anos, Susan começou a namorar um homem chamado John. Esse período continua sendo uma de suas piores memórias. John era um namorado de curto prazo, mas seus pais, especialmente seu pai, não aprovavam o relacionamento. Eles achavam que Susan não era madura ou independente o suficiente para tomar suas próprias decisões sobre relacionamentos, o que a deixou ainda mais frustrada e impotente. A desaprovação de seus pais dificultou ainda mais que Susan organizasse sua vida pessoal e se sentisse confiante. A interferência deles levou ao término do relacionamento, fazendo com que Susan sentisse novamente que estava sendo controlada e limitada por autoridades. Por que Susan Boyle se tornou mundialmente famosa, apesar de enfrentar tantos problemas? Pense no quanto deve ter sido difícil para ela. Continue lendo para descobrir as respostas a essas perguntas. Susan amava cantar desde criança e seus pais sempre a incentivaram nisso. Sua mãe Bridget era pianista e seu pai Patrick tocava música em eventos do bairro. Seu talento para o canto fazia com que o lar simples em Blackburn parecesse tranquilo, o que teve um impacto significativo na vida de Susan. Com todo esse apoio ao seu redor, Susan encontrou felicidade e propósito através da música. Ela sabia o que queria fazer, mas o caminho não foi fácil. Embora tivesse um talento incrível, tornar-se reconhecida foi muito difícil. Susan enfrentou muitos desafios antes de sua importante audição no Britain's Got Talent. Participou de diversos eventos e competições na esperança de dar um grande salto, mas era frequentemente criticada e incompreendida, o que a fazia se sentir mal. Um grande problema ocorreu durante sua audição em 1995 para o programa de TV de Michael Barrymore, My Kind of People.
A resposta à sua performance de I Don't Know How to Love Him, do musical Jesus Cristo Superstar, não foi a esperada. Em vez de apreciarem sua voz, tanto o público quanto Barrymore zombaram de sua aparência. Apesar desses contratempos, a determinação inabalável de Susan e seu amor pela música a mantiveram em frente. Apegando-se ao sonho de ser cantora, continuou se apresentando e aprimorando suas habilidades. O momento mais importante de sua vida chegou em 2009, quando fez a audição para o Britain's Got Talent. Quem ouvia Susan cantar ficava maravilhado, e ela se tornou famosa da noite para o dia. Não foi fácil alcançar a fama, mas sua força de vontade e determinação a ajudaram a ter sucesso no final. Susan conseguiu manter sua força e determinação mesmo em momentos difíceis. Ela trabalhou arduamente para economizar dinheiro ao longo do tempo e gravar fitas demo, usando seus próprios recursos para perseguir seu sonho. Em um estúdio local em 1998, gravou 3 demos: Killing Me Softly, Cry Me a River e Don't Cry for Me, Argentina. Susan enviava essas fitas para diversas gravadoras, programas de TV e estações de rádio, esperando que seu talento musical fosse reconhecido. Apesar de seu esforço e dedicação, ela continuou a ser rejeitada. A confiança inabalável de Susan em si mesma e o apoio contínuo de sua mãe a ajudaram a superar os momentos difíceis. Bridget acreditava no sucesso de Susan e sempre a incentivava a perseguir seus sonhos. Coisas boas começaram a acontecer para Susan em 2009, graças ao seu trabalho árduo e ao amor de sua família. Susan Boyle fez o teste para a 3ª temporada do Britain's Got Talent em agosto de 2008, como a participante número 43212. Sua primeira audição em Glasgow foi bem-sucedida. Susan tomou a grande decisão de participar do processo de audição porque sua mãe Bridget sempre a apoiava e dizia palavras encorajadoras. Em 11 de abril de 2009, no Clyde Auditorium em Glasgow, Susan Boyle falou sobre seu desejo de se tornar uma cantora profissional, dizendo que foi influenciada pela famosa Elaine Paige. Devido à sua aparência e comportamento, a mulher de 47 anos foi alvo de zombarias e ceticismo, tanto por parte dos jurados quanto do público desconfiado. Mas quando Susan começou a cantar I Dreamed a Dream, de Les Misérables, a sala ficou em silêncio enquanto sua voz bela e poderosa tomava conta do lugar. O ceticismo rapidamente se transformou em respeito. Amanda Holden, uma das juradas, comentou sobre como a multidão estava cética no início e como a performance de Susan teve um grande impacto, descrevendo-a como o maior despertar de todos. Embora Susan Boyle tenha enfrentado muitos problemas e obstáculos em seu caminho para a fama, sua história mostra o quão forte ela é e como é importante ter o apoio constante de familiares e amigos. Mesmo as pessoas mais improváveis podem alcançar a grandiosidade e inspirar o mundo se trabalharem duro, tiverem talento e receberem o apoio certo. Simon Cowell é conhecido por ser muito crítico, mas pareceu genuinamente impressionado com a performance de Susan. Sua interpretação de I Dreamed a Dream recebeu uma ovação de pé e muitos aplausos, desafiando as expectativas iniciais de todos. Seu vídeo de audição no YouTube rapidamente alcançou milhões de visualizações, encantando pessoas ao redor do mundo com sua bela voz e aparência tímida. A história de Susan sobre superar dificuldades tocou corações globalmente. Ela ficou completamente surpresa com a calorosa reação à sua performance. Depois disso, Elaine Paige disse que queria fazer um dueto com Susan e a elogiou como uma inspiração para todos que ousam sonhar. Disse que a versão de Boyle de I Dreamed a Dream ajudou a vender muito mais ingressos para a apresentação de Les Misérables em Vancouver. O diretor do espetáculo, Cameron McIntosh, comentou que sua performance foi emocionalmente tocante, estimulante e inspiradora. Susan foi um dos 40 atos que chegaram às semifinais de Britain's Got Talent. Como o último ato da noite, ela cantou Memory do musical Cats na primeira semifinal em 24 de maio de 2009. Susan chegou à rodada final porque recebeu a maior quantidade de votos do público. Embora todos acreditassem que ela venceria, ela terminou em segundo lugar, atrás do grupo de dança Diversity. Um recorde de 17,3 milhões de pessoas na Grã-Bretanha assistiram à final pela televisão, quebrando o recorde anterior. Clima, a fama e a pressão da mídia. No entanto, a nova fama de Susan trouxe muita atenção da mídia. A Comissão de Reclamações da Imprensa, Press Complaints Commission, PCC,
Expressou preocupação com as histórias que falavam sobre o comportamento instável de Boyle e os comentários sobre sua saúde mental. Eles lembraram os editores das regras de privacidade estabelecidas em seu código de ética. Apesar desses problemas, o ascenso de Susan Boyle, de desconhecida a superestrela mundial, demonstra seu incrível talento e força. Sua história continua a comover milhões de pessoas em todo o mundo, mostrando que qualquer pessoa pode alcançar grandes coisas com trabalho duro e apoio. Susan Boyle foi internada no Priory, um hospital psiquiátrico privado em Londres, após sua última apresentação. A Talkback Thames esclareceu que Susan estava mental e fisicamente exausta após o show de sábado. Sua estadia no hospital recebeu muita atenção pública, e o primeiro-ministro Gordon Brown enviou seus melhores votos. Simon Cowell, em um gesto gentil, ofereceu-se para liberar Susan de sua obrigação contratual de participar da turnê de Britain's Got Talent. A família de Boyle garantiu que suas aspirações permaneciam intactas, destacando, como prova, seu convite para as celebrações do Dia da Independência na Casa Branca. Boyle recebeu alta da clínica 3 dias depois de ser admitida e decidiu participar da turnê do BGT. Apesar das preocupações com sua saúde, ela participou de 20 das 24 datas da turnê e foi bem recebida em cidades como Aberdeen, Edimburgo, Dublin, Sheffield, Coventry e Birmingham. O Belfast Telegraph afirmou que ela parecia tão confiante quanto uma intérprete experiente, apesar dos relatos de que estava enfrentando dificuldades sob pressão. Ficou claro que Susan era forte e determinada, enquanto continuava se apresentando e conectando-se com seus fãs. Sua ascensão de uma garota de uma pequena cidade que enfrentou muitos problemas a uma cantora mundialmente famosa é um testemunho de sua força e amor pela música. Karina Warnes. Um novo começo e desafios inesperados. Susan Boyle costumava levar uma vida tranquila e reservada. De repente, foi empurrada para os holofotes, o que lhe causou muito estresse. Antes de se tornar famosa, Susan vivia uma vida simples, longe das câmeras. No entanto, as pessoas e a mídia começaram a se interessar por ela de forma repentina, e ela achou difícil se adaptar a viver sob intenso escrutínio e altas expectativas. Lidou com dificuldades para gerenciar todas as demandas e tensões que acompanhavam sua nova fama. Após sua incrível performance em Britain's Got Talent, Susan iniciou uma nova fase em sua vida, cheia de grandes sucessos, mas também de grandes desafios. Sua fama cresceu muito rapidamente, colocando muita pressão sobre ela. Susan lançou seu primeiro álbum, I Dreamed a Dream, em novembro de 2009, e foi um enorme sucesso. O álbum vendeu mais cópias do que qualquer outro álbum de estreia na primeira semana no Reino Unido e alcançou o primeiro lugar em mais de 21 países. Esse álbum, que vendeu mais de 9 milhões de cópias em todo o mundo e gerou cerca de 5 milhões de dólares, transformou Susan em uma estrela musical internacional. Susan teve dificuldades para lidar com a imensa pressão e atenção que vinham com a fama, além das demandas de seus fãs e da mídia. Após sua performance em Britain's Got Talent, foi hospitalizada devido ao esgotamento emocional causado por sua nova fama e agenda apertada. Depois de um longo período de descanso, conseguiu se recuperar do estresse emocional que acompanhava a fama. A história de Susan mostra como a fama repentina pode ter um impacto esmagador sobre uma pessoa, apesar de seu sucesso e reconhecimento. Para Susan, passar de uma vida privada para estar constantemente sob o olhar público foi uma mudança significativa. Sua trajetória revela as dificuldades e tensões que acompanham a fama. Além de enfrentar a pressão da mídia, Susan também teve problemas com sua família. Suas relações familiares foram afetadas, especialmente com seu irmão Gary, devido a questões financeiras. Susan emprestou 75 mil libras esterlinas para salvar o negócio de Gary da falência. Mas essa ação gerou tensões dentro da família. Houve confusão e discussões, e Gary chegou a dizer que Susan não estava ajudando o suficiente, complicando ainda mais a situação. Susan também passou por situações inquietantes que colocaram sua segurança em risco. Estranhos invadiram sua casa em Blackburn várias vezes sem permissão. Em 2010, ela chegou em casa e encontrou um adolescente sentado na escada. Embora nada tenha sido roubado, Susan ficou desconfortável e preocupada com o incidente. Um ano depois, um fã obcecado tentou entrar em seu quarto de hotel em Liverpool enquanto ela se apresentava. Este evento deixou Susan muito assustada e insegura, levando-a a não querer voltar ao hotel.
Essas experiências aumentaram sua ansiedade e sensação de vulnerabilidade. Apesar dos desafios, o impulso inabalável de Susan e os inúmeros prêmios que recebeu foram cruciais para seu rápido ascenso à fama. Entre seus feitos, destacam-se diversos prêmios internacionais de música e reconhecimentos do Guinness World Records. Seu álbum de estreia alcançou marcos impressionantes, e sua contribuição para as artes foi reconhecida com o título de Oficial da Ordem do Império Britânico, OBE, em 2012. Seu álbum de estreia, I Dream the Dream, vendeu uma quantidade impressionante de cópias e foi indicado ao Grammy. Esse sucesso confirmou seu talento e popularidade. Além disso, Susan venceu vários prêmios do Billboard Music Awards. Esses prêmios anuais reconhecem os melhores artistas dos Estados Unidos, e Susan conseguiu se destacar nessa competição altamente exigente. Susan quebrou 2 recordes do Guinness. Foi a artista mais velha a estrear com um álbum no topo das paradas e teve o álbum de estreia feminino mais vendido em menor tempo no Reino Unido. Esses feitos destacam a influência e o impacto de Susan no cenário musical. O impacto de Susan não se limitou ao Reino Unido. Os ARIA Music Awards reconheceram sua contribuição para a indústria musical australiana, enquanto os Scottish Music Awards celebraram sua influência na música e na cultura escocesa. Em 2012, Susan recebeu um dos maiores reconhecimentos de sua carreira. Foi nomeada Oficial da Ordem do Império Britânico, OBE, pelo governo britânico. Esse título destacou não apenas seu talento artístico, mas também seu trabalho filantrópico. Susan Boyle já vendeu mais de 25 milhões de cópias em todo o mundo, e mais de 120 álbuns receberam certificação de platina ou ouro. Sua história de uma desconhecida a uma estrela global continua a inspirar milhões de pessoas. O patrimônio líquido de Susan Boyle é estimado em 40 milhões de dólares em 2024. Sua enorme riqueza vem principalmente de sua bem-sucedida carreira musical, que decolou após sua incrível performance no Britain's Got Talent em 2009. Seu álbum de estreia, I Dream the Dream, vendeu mais de 10 milhões de cópias mundialmente, gerando receitas significativas. Desde então, ela lançou vários álbuns de sucesso e realizou múltiplas turnês, aumentando ainda mais sua fortuna. Susan também garantiu contratos publicitários lucrativos com marcas renomadas como Nintendo e Kellogg's, o que contribuiu significativamente para sua estabilidade financeira. Além disso, ela investiu em imóveis, incluindo propriedades em Blackburn e Edimburgo. Susan usou sua fama para apoiar inúmeras causas beneficentes. Em 26 de janeiro de 2010, Simon Cowell organizou uma gravação beneficente da música Everybody Hurts, com a participação de Susan, para ajudar nas operações de resgate após o devastador terremoto no Haiti. Este projeto reuniu muitos artistas famosos por uma causa importante. Da mesma forma, ela participou da gala beneficente In Semling, em 30 de janeiro de 2010, um telethon realizado no Tivoli Concert Hall, em Copenhague, Dinamarca, para arrecadar fundos para o Haiti e a África. Susan tem sido uma presença constante em alguns dos eventos de caridade mais importantes do Reino Unido. Em 19 de março de 2010, ela se apresentou em um programa da BBC One para arrecadar fundos para o Sport Relief. Um ano depois, em 18 de março de 2011, cantou I Know Him So Well, com Peter Kay para o Comic Relief. Este dueto foi transmitido na televisão e vendido em CD, DVD e MP3 para arrecadar mais fundos. Susan participou 5 vezes do Telethon da BBC, Children in Need, nas datas 19 de novembro de 2010, 18 de novembro de 2011, 16 de novembro de 2012, 16 de novembro de 2013 e 14 de novembro de 2014. Além disso, apresentou-se nos Scottish Variety Awards, em Glasgow, em 19 de março de 2011, com fundos destinados à caridade Cash for Kids. Em 2013, viajou para Bath para os Jogos Nacionais de Verão das Olimpíadas Especiais da Grã-Bretanha, onde inaugurou a cerimônia no Royal Crescent, cantando e entregando medalhas aos vencedores do primeiro dia. Em 27 de outubro de 2013, Susan foi anunciada como parte do 30th Anniversary Variety Performance, no Clyde Auditorium, em Glasgow, em benefício do Prince and Princess of Wales Hospice. Ela também cantou na missa papal para o Papa Bento XVI, no Bella Houston Park, em Glasgow, em 16 de setembro de 2010, diante de 65 mil pessoas. Susan apoiou a campanha We Box
do Fundo Internacional de Ajuda Católica da Escócia, SIF, participando ativamente por 3 anos consecutivos. Em 9 de março de 2013, Susan Boyle ajudou a lançar a primeira campanha WeBox do Fundo Internacional de Ajuda Católica da Escócia, SIF, em Glasgow. Em maio de 2012, Susan interveio para ajudar o Regal Theatre em Bathgate, que enfrentava problemas financeiros. Lá, interpretou pela primeira vez sua versão de I Dreamed a Dream. Além disso, colaborou com os Singers of the West of Scotland e as Edinburgh Garrison Military Wives, iniciando a campanha Pop Scotland Appeal em 24 de outubro de 2012, no Glasgow Royal Concert Hall. Em janeiro de 2012, Susan doou um vestido que usou durante sua aparição em America's Got Talent para apoiar o Fundo Memorial de Laura McPhee, destinado à organização Asthma UK. O vestido foi leiloado em agosto de 2011, gerando 521 para a caridade. Mais tarde, em julho de 2012, doou um vestido desenhado por Suzanne Neville, usado durante o programa Vive Monte Dimanche, em Paris. Este vestido foi leiloado em benefício do The Princess Trust, arrecadando 6.523. Em junho de 2013, Susan doou outro vestido que usou no programa The Oprah Show, em outubro de 2010. Este leilão arrecadou £400 para a campanha Cash for Kids, da Metro Radio, em Newcastle, Inglaterra, beneficiando crianças carentes na região. No dia 13 de junho de 2013, Susan visitou o Hospital Infantil no 17, antes de se apresentar no White Nights of St. Petersburg International Music Festival, no Ice Palace de São Petersburgo, Rússia. Durante a visita, doou uma máquina de anestesia, demonstrando sua generosidade com crianças doentes. No dia 28 de outubro de 2013, foi anunciado que Susan se tornou representante da Save the Children UK Mine. Pouco depois, em 8 de dezembro de 2013, lançou um videoclipe em colaboração com crianças do programa FAST, interpretando Oh Come All, Ye Faithful, ao lado de Elvis Presley. Os lucros desse projeto foram destinados a Save the Children UK e a Elvis Presley Charitable Foundation, nos Estados Unidos. Perdas pessoais e superação. A vida de Susan Boyle mudou drasticamente com a morte de sua amada mãe, Bridget Boyle, em 2007. Bridget não era apenas sua mãe, mas também sua melhor amiga e maior incentivadora em sua jornada musical. Após essa perda, Susan experimentou um vazio profundo e mergulhou em uma tristeza intensa. Em 2010, usando os lucros de seu sucesso, Susan comprou uma casa de 4 quartos em Blackburn e mudou-se para lá, buscando consolo em sua fé católica. Como membro ativa de sua comunidade religiosa, ela cantava no coro da igreja e fazia trabalho voluntário ajudando idosos. A tristeza de Susan aumentou em 2015, com a morte de sua irmã Birdie devido ao câncer. Esta perda intensificou o vazio emocional que sentia desde a morte da mãe, afetando profundamente sua saúde mental. Apesar do sucesso profissional, Susan confessou em diversas entrevistas o desejo de ter filhos e falou sobre a dor de não poder tê-los. Em um momento, considerou a adoção como forma de preencher esse vazio e oferecer amor a uma criança necessitada. Mercewana, Cristina, diagnósticos de saúde e resiliência. Susan Boyle sempre demonstrou grande força ao lidar com desafios relacionados à saúde. Em 2012, foi diagnosticada com diabetes tipo 2, o que a obrigou a fazer mudanças significativas no estilo de vida. Susan deixou de consumir doces, especialmente chocolate, e adotou uma dieta mais saudável, incluindo frutas, vegetais e proteínas magras. Ela também incorporou caminhadas regulares à sua rotina, melhorando tanto o controle da diabetes quanto seu bem-estar emocional. Mais tarde, Susan foi diagnosticada com síndrome de Asperger, um transtorno do espectro autista. Esse diagnóstico trouxe clareza sobre as dificuldades enfrentadas ao longo de sua vida, ajudando-a a entender melhor seus comportamentos e desafios sociais. Em abril de 2022, Susan sofreu um leve derrame que afetou sua mobilidade e fala. Este evento foi mais um desafio em sua vida, mas com sua determinação habitual, ela se submeteu a intensas sessões de terapia física e fonoaudiologia, alcançando uma recuperação significativa. Etrimana Erikij, retorno triunfal aos palcos. Em junho de 2023, Susan Boyle retornou triunfalmente ao palco do Britain's Got Talent e interpretou novamente I Dreamed a Dream, a canção que a tornou famosa,
com uma carga emocional que refletia tudo o que viveu desde sua primeira aparição no programa. Sua performance foi recebida com aplausos de pé e grande entusiasmo do público e dos jurados. Este retorno não apenas destacou sua resiliência pessoal e profissional, mas também reafirmou seu lugar como uma das artistas mais queridas do mundo. Cabriciquanos, legado e inspiração. Susan Boyle passou de uma vida anônima em Blackburn, Escócia, para se tornar uma estrela reconhecida mundialmente, graças ao seu trabalho árduo e persistência. Sua história prova que talento genuíno e determinação inabalável podem superar qualquer obstáculo. Susan enfrentou rejeições, incompreensões e desafios de saúde, mas sua paixão pela música e o apoio da família a ajudaram a triunfar. A vitória de Susan no Britain's Got Talent continua sendo um farol de esperança para aqueles que perderam a fé. Sua trajetória é um poderoso lembrete de que qualquer pessoa pode superar desafios e alcançar seus sonhos com perseverança. Como disse Walt Whitman, sempre mantenha seu rosto voltado para a luz e as sombras ficarão para trás. A vida de Susan encapsula perfeitamente essa mensagem. Nos vemos na próxima.